Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Negócios Acima da Média, o podcast da Devin, né? Sejam todos muito bem-vindos, nossos convidados. Hoje temos aqui convidados muito especiais, né? E esse tema de hoje é um tema instigante, né? A gente sabe que empreender no Brasil já é uma tarefa difícil, né? E esse podcast nasceu com a intenção de dar voz, de dar espaço para cases de sucesso, para histórias interessantes, né? Que possam levar um aprendizado para o nosso público. Então, hoje, antes de apresentar os nossos convidados, eu estou aqui com o Gaspar, né? Meu sócio na Devin e co-host desse episódio. Seja muito bem-vindo, Gaspar. Beleza, Emílio. Quando nós começamos a ideia de criar o podcast, surgiu de um bate-papo com o Emílio, e a gente, ao longo da nossa trajetória, da nossa atuação, a gente encontra tanta experiência legal, tanta empresa legal, profissionais capacitados, e a gente diz, cara, a gente tem que fazer com que essas histórias, que são inspiradoras, elas possam vir à tona. Então vamos achar um meio de ligar isso, porque isso também está intimamente, vinculado com o propósito da Devin, né. Não Exato. só prestar serviço, mas também gerar conhecimento. E hoje nós estamos trazendo mais um ponto muito legal que, quando a gente fala em negócios acima da média, normalmente as pessoas pensam em performance, em crescimento e tudo mais. Mas acima da média não é só isso, acima da média são, empresas que, por exemplo, duram, né. Como é difícil perdurar ao longo do tempo, né. A ideia da finitude das empresas é uma coisa, é muito típica de negócio, principalmente pequenos, é difícil crescer, mas como é difícil perdurar, né. E hoje a gente vai trazer um exemplo, um case, né, de empresas de uma associação também que são longevas, né, e que como que elas conseguem perdurar ao longo do tempo. Histórias, experiências, né, Gaspar? E para apresentar os nossos convidados muito especiais, eu gostaria de começar com o Diego Marconato, professor da Fundação Dom Cabral, né, nosso amigo de muitos anos, que me honra muito a sua presença. O Diego, ele é professor dos programas de mestrado e doutorado da Fundação Dom Cabral, a quarta maior escola de negócios do mundo, segundo o ranking da Financial Times. O Diego tem pós-doutorado pela HEC Montreal, no Canadá, e foi visiting scholar na University of Galway, na Irlanda, e na Universidade de Sevilla, na Espanha. É um dos coordenadores da comunidade Líderes Acima da Média, né, a maior do Brasil no setor. É membro líder do Centro de Inteligências da Média Empresa e curador do Fórum de Médias Empresas da Fundação Dom Cabral, o segundo maior fórum de setor no mundo. Diego, que honra tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Alegria minha, alegria minha, uma alegria enorme estar aqui contigo, Emílio, Gaspar, com o Diogo, né, participar da caminhada da Devin, né, que faz um trabalho tão importante, que gera tanto valor para os negócios, né, com algo assim que realmente alavanca muito a performance e que vai ter um impacto na longevidade também dos negócios, que é o nosso tema hoje. Também, Diogo, uma alegria estar aqui contigo, né, participamos juntos lá na CI, e muito obrigado pelo convite, que seja um ótimo bate-papo. Seja muito bem-vindo. E estamos também Obrigado. aqui com o Diogo Loic. O Diogo é um empreendedor multissetorial, né? Quando a gente pensa no conceito de empreendedorismo, né, a gente precisa lembrar que empreendedorismo é sobre comportamento e atitude, né? Seja na iniciativa privada, seja no terceiro setor, seja no setor público, né? E o Diogo tem mais de 20 anos de gestão, de experiência em diversos setores. No setor público, foi secretário executivo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Ele atua em diversos setores como indústria, comércio, agricultura. Ele é economista de formação, possui MBA em gestão executiva pela Fundação Dom Cabral e pela Kellogg School, além de especializações em governança e gestão de negócios. Atualmente é presidente da SETA SA, né, uma indústria química de extração vegetal com foco na silvicultura. A SETA foi fundada em 1941, 84 anos de história, né, que nos honra muito poder contar um pouco dessa história. Seja muito bem-vindo, Diogo. Alegria Obriga te ter, é uma honra te ter conosco aqui. Obrigado, Emílio, Gaspar e Marconato, né. A gente falava um pouco antes de começar a gravação que não se via há 1 ano e meio, 2 anos, que foi quando a gente esteve muito próximo no trabalho da CI, É que verdade. agora completou 105 anos, né, Uma esse ano, alegria. e que continua, né, naquele propósito que a gente trouxe, né, de crescimento, de prosperidade, de espalhar a prosperidade para a região. E quando eu te ouço falando aqui um pouquinho, né, da minha história, mais de 20 anos como gestão, mas trabalhando aí desde os 14, eu já estou com 50, então empreendendo desde os 15, né, desde os Bacana. 15 anos de idade, inventando moda. E eu acho que realmente isso está no DNA das pessoas e as empresas, meu avô já dizia, né, as empresas não são o patrimônio
em termos de máquinas, equipamentos, é o patrimônio de pessoas, né? Empresas são feitas por pessoas. Então, quando a gente traz esse conceito de empreendedorismo para dentro da organização, lá também se pode empreender. Empreender não é só ir no Sebrae, abrir o CNPJ e sair fazendo sozinho. Isso é o conceito, vamos dizer, que todos têm na cabeça, mas a gente pode empreender dentro de uma organização maior, dentro do nosso setor, né? E todos esses exemplos, todas essas caminhadas, elas são importantes para a formação do indivíduo. É pena que eu não tive aula com o professor Marconato lá na Dom Cabral, estava dizendo, faz uns 12 anos que eu fiz meu último curso lá, que até elogiar que Marconato é uma organização fantástica, né, que traz muito a prática, o conceito conectado à prática, as experiências, e eu gosto muito de contar essas experiências, né, sejam elas negativas ou positivas. Exato. Quando a gente pode aprender com o erro dos outros, é melhor do que com o nosso próprio. Mas não vamos jogar fora o erro, esconder o erro, porque ele serve, para que a gente cresça. E essa caminhada, né, que vem na minha vida profissional e agora mais de 20 anos na Seta também, podendo chegar ao cargo de presidência, que foi ocupado pelo meu bisavô, meu avô, meu pai, é uma responsabilidade muito grande, né? Imagina a quarta geração já, né? E as empresas no Brasil normalmente não passam da terceira, né? Então, É. a gente tem uma responsabilidade bastante grande num momento de país e de mundo extremamente complicado, É. extremamente complicado, que quem não está sendo afetado diretamente está sendo afetado indiretamente pelos seus clientes, né? É o nosso caso, com o tarifaço norte-americano. Então, é um grande desafio sempre. A gente estava falando sobre a questão da formação lá na Dom Cabral. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA lá também, e como é importante isso, né? Das quais eu iria dizer isso, né? Hoje temos três egressos aqui, um professor da Dom Cabral, né? Depois eu vou entrar em contato e pedir um patrocínio para o episódio. Vale a pena, vale a pena. Nossa, alto Minã. E assim, chama muita atenção, né? Como que eles conseguem ter no DNA deles esse corpo docente que junta experiência prática. O próprio Marconato tem experiência como executivo de Coca-Cola também, e isso eu acho que faz uma grande diferença na formação deles. Todo aprendizado é válido, né? Eu estava dizendo erros e acertos, e eu quando fiz minha graduação comecei na URGS, depois por questões já era empreendedor, já trabalhava, não conseguia mais fazer as cadeiras só à noite, transferi para Unicinos, que foi um outro aprendizado muito legal. E a graduação é diferente de uma pós, né, de um doutorado, que é muito mais focado em negócio, mas eu estou usando muito hoje nesse momento de crise econômica que o mundo passa, né, ou de reciclagem. Gosto sempre de citar Michael Schumpeter, né, adoro. Era assim o pensador que eu mais gostava na graduação, né, de economia. E o pessoal dizia, pô, tá fazendo economia, por que não fez administração, comércio exterior? Eu disse, não, eu quero ter a base, já que a graduação é muito teórica, eu quero ter a base histórica. E hoje, como eu estou usando isso para mostrar que os ciclos de inovação, que é o que trazia Michael Schumpeter, né, falava da inovação, que a inovação ela só vem após uma disrupção, né, e a disrupção precisa ser provocada muitas vezes com dor, né, porque se nós estamos na zona de conforto, é aquele ditado, time que está ganhando não se mexe, o pessoal não inova, né. Então, quando a gente tem uma guerra, olha a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, quanta inovação veio depois disso, olha a pandemia, e Schumpeter cita isso nas teorias dele, né. E imagina 1931, esse livro Business Cycles, né? Imagina até hoje presente E ele vivo. cita, e olha o que veio de inovação. Claro, muita coisa já estava gestacionada, só não estava sendo utilizada, mas a própria questão do online, né, antes era impensável, antes da pandemia, de a gente fechar um negócio online, tinha que ir no cliente, né. Olha o que isso reduziu o custo das empresas, né, e aí já trazendo um exemplo da seta de inovação, né, que até vou receber a secretária de Meio Ambiente do Estado aqui, a Marjorie Kaufmann, que é uma pessoa também do mercado, né, da iniciativa privada, e hoje está no governo. Tive a honra de ombrear com ela lá, fez bacana, trouxe muitas inovações, né, para sustentabilidade, que sustentabilidade não é só meio ambiente, né, é social e econômico crescendo junto. Vai estar nos visitando agora na empresa nos próximos dias, e até era para ser hoje, né, mas a gente conseguiu ajustar. E o que a gente enxerga, assim, quando olha para dentro dessa questão dos problemas, né. Há muitos anos atrás, a seta, quando recebia a casca dos casqueiros, né, que nós trabalhamos com a extração vegetal da casca da acácia negra, para fazer os taninos, que servem para curtimento de couro, mas também para tratamento de água, nutrição animal, indústria de cosméticos, vários segmentos, agricultura. Naquela época era muito mais couro do que é hoje, né, para curtumes.
O próprio casqueiro que trazia a casca in natura, ele já levava no caminhão a casca extraída, que tem todo o processo de extração disso e sobra o bagaço, que a gente Sim. chama, né, que na indústria de celulose é o contrário, ela fica justamente com aquela fibra, né, ou na indústria de chapas, como faz essa mesa aqui. E levava embora aquele bagaço, chamava de bagaço mesmo, casca extraída, para pôr na horta, para pôr Sim. na agricultura, Já para é pôr pro na lavoura, no já pró trazia a sustentabilidade do só que aí veio as tais das MTRs, né, movimentação de transporte de resíduos, que quem leva o resíduo da empresa embora, precisava ter todo um cadastramento no órgão ambiental. E o agricultor, o colono, como a gente gosta de chamar sim. com orgulho, né, meus avós foram colonos, né, e a gente não tinha como fazer todo o tratamento para ele ter uma MTR, né, porque ele não tinha nem empresa, era o talão de produtor rural. E deixaram de levar, e num primeiro momento foi um grande problema, Emílio. O que que a empresa vai fazer? Inclusive lá em Estância Velha tinha um morro do bagaço. A gente começou a depositar numa área, mas não sabia o que fazer. Gerou um morro do lado do cemitério da prefeitura, um morro do bagaço. E aí não, a gente precisa achar uma solução para isso que seja aí o que aconteceu, a dor nos obrigou a inovar. Nós tivemos dentro da própria empresa e com auxílio de algumas consultorias, olha, vamos mexer na estrutura da caldeira, que era a maior caldeira movida a lenha no estado, nós consumíamos vários caminhões de lenha por dia, olha o custo disso. Imagina. Vamos mexer na estrutura de grelhas, tubos, sopradores, vamos investir na caldeira para queimar esse bagaço. E muitos diziam, não, não dá, porque baixo poder calorífico, é muita umidade. Se fez toda uma mecanização, todo um sistema de prensagem, baixa de umidade, e hoje faz o quê? Queima todo esse resíduo, não precisa nem sair da empresa e nós reduzimos enormemente o consumo de lenha. Baixamos o custo da nossa operação, Utiliza a própria energia do consumo desse bagaço que era um problema para que virou um problema, né, virou um para problema gerar e agora energia. virou Então a gente está mais sustentável do que antes, mais sustentável porque eu gero energia, eu não preciso queimar uma matéria-prima nobre, que é a madeira, eu gero Perfeito. energia com o meu resíduo. Por quê? Porque o órgão ambiental me impôs um problema. Então a gente tem que olhar os problemas, os limões muitas vezes, como boas limonadas, né, como possíveis soluções para a gente inovar. Diego, isso é muito peculiar, na trajetória das empresas, né. Eu imagino que nos teus estudos que você faz sobre crescimento, longevidade, isso aparece muito, né. Hum, Pontos de inflexão, né, sim. e muitas vezes as empresas aquilo que num primeiro momento é uma barreira, ela acaba sendo na verdade um trampolim, né. Sim, sim. Essa questão das empresas longevas é realmente muito interessante. Eu falava com o Emílio ontem, de uma entrevista para o Globo, eles publicaram algumas semanas atrás, sobre as empresas longevas no Brasil. Nós temos no Brasil apenas em torno de 200 empresas centenárias. O Japão tem 20.000. Imagina. Os Estados Unidos tem em torno de 10.000. Então, realmente é uma raridade empresa longeva, né. Nós temos o ótimo exemplo da Seta, temos a CI, né. Aqui também temos um grande amigo meu do Gustavo Costa, Crivella, está indo para 100 anos, ele é 4ª geração. Então, são muito poucas as empresas que no Brasil conseguem levar esse tensionamento entre tradição, legado, família e inovação e perpetuidade, né. E o que os estudos mostram sobre esses negócios é muito interessante. Eles mostram que exatamente essas empresas conseguem essa ambidestria muito particular, né, que permite que esses negócios perdurem, né, que as gerações subsequentes da família assumam o negócio e que o negócio se permaneça relevante e crescendo sempre. Uma das características desses negócios é a formação muito intensiva das gerações, né, ou seja, são empresas que, na sua grande maioria, se a gente for pegar essas 200, quase todas são familiares, quase todas. E o que que se tem? Se tem uma governança muito profissional e se tem novas gerações que sempre recebem muito treinamento, muito preparo, né. O Diogo estava falando, o próprio preparo dele, né, um preparo muito grande. No Brasil, no exterior, eu sei que o Diogo também teve, né, atuações e preparação na Itália, em outros lugares. Então essa é uma marca muito forte dos negócios, ou seja, onde são empresas familiares, porém com uma gestão que sempre se profissionaliza ao longo do tempo.
E profissionalização, né, não é só contratar um profissional de mercado que seja de fora do, vamos dizer, do núcleo societário, da família, e dizer agora eu profissionalizei. Nós mesmos tivemos, né, nós tivemos um programa de profissionalização da família, como você estava citando, com o falecido Eduardo Mância, né? Eduardo Mância que faleceu naquele voo da Latam, que eu inclusive tinha comprado passagem no mesmo voo, sem saber que o Eduardo ia estar lá. Ele, o Redecker, né, o deputado, aquele avião que caiu em São Paulo. E o Eduardo estava fazendo um programa comigo, né? Que eu saí de um negócio que eu tinha empreendido, que era um negócio de serviços na área médica. Eu vendi o negócio para vir para a empresa. Eu me coloquei à disposição, né, de sair de uma posição de sócio diretor de um pequeno negócio para entrar como trainee comercial no Grupo Seta, né, um salário menor, com todo um reposicionamento, porque esse era o programa, né, para poder crescer, conhecer a empresa e adquirir os conhecimentos que eu não tinha dentro do meu negócio. E a gente acabou perdendo depois um pouco desse programa com o falecimento, e acabou a empresa dele, né, porque morreu outros profissionais juntos. Sim, sim. E redirecionamos um pouco para profissionalização fora da família, e tivemos problemas. Então muitas vezes dizem assim: "Ah, a família tem que separar a família dos negócios", não tem como, né, a gente tem que deixar os núcleos de acordo e preparar, por exemplo, aquele familiar que não tem, né, uma formação ou não tem o skill necessário, né, não tem as habilidades para ser um gestor, ele tem que ser treinado para ser um bom sócio, capacitado para ser um bom sócio, Perfeito. para saber que ele tem que servir a empresa como sócio e não a empresa servir ele. É um treinamento diferente, Exato. mas é um treinamento, Sim, né? E isso muitas vezes a gente perde a mão. sim. Se a gente, como você estava dizendo, se a gente não tem essa preparação, ele vai querer fazer uso da empresa para ele, não o Exato. contrário, Exato. né? E atrapalha a gestão muitas vezes. Diz: por que que o meu irmão tá e eu não posso estar? Exato, isso é muito comum. E aí entra a necessidade da governança. Exatamente. Governança para organizar isso e que a empresa não se perca ao longo do caminho, né, por questões de governança. Então, a governança é um ponto, sem dúvida, fundamental. Quando a gente olha, né, a situação, a natureza das empresas familiares, sem dúvida, são sempre dois sistemas que rodam em sobrepostos, o sistema da família e o sistema do negócio. E isso gera uma série de particularidades que exige, consequentemente, determinados arranjos que são específicos para esse tipo de negócio, né? Se a gente for olhar as médias empresas, que é a minha área de atuação mais forte, a gente vai ver que em torno de 70% delas no Brasil são familiares, né? E aí, o que que a gente vê? Que as empresas familiares, de maneira geral, e eu também trabalho muito com autocrescimento, elas são menos frequentes entre as empresas de alto crescimento, porém a taxa média de crescimento delas é mais alta. Parece uma informação contraditória, mas não é. Se eu for pegar o grupo de alto crescimento, tem menos empresas familiares, porém na população geral, elas crescem em média mais do que, entende? Ao longo do tempo, sim, Ao longo do tempo do que as outras. E elas são muito mais longevas, né? E, então, existe uma série de particularidades aí que são realmente fundamentais. Mas aí que tá, né, desculpe, Gaspar, mas a empresa familiar eu enxergo que ela traz para dentro da empresa, quando tem uma boa governança e uma boa preparação, essa ideia de gerações. Isso. E a empresa passa a ser uma empresa que pensa a longo prazo. E se eu tenho uma empresa não familiar, eu não trago essa ideia de geração, eu trago essa ideia de gestão. E um gestor, pode ser ele é de uma família ou não, né, mas todos somos filhos de alguém. Sim. Mas um gestor que é contratado por um período de 1 ano, 5 anos ou 10 anos, aquele é o prazo dele na empresa, a família não, a família são gerações. O apetite por risco das empresas não familiares normalmente é maior, porque a empresa familiar ela vive, né, essa tensão que é proteger o legado e construir o futuro, Isso. né? Então, e isso às vezes gera um quê? Um crescimento mais conservador, porém Mais longevo. mais longevo e mais seguro. Na Itália, uma curiosidade é o seguinte que, de maneira geral, né, quando a gente fala em autocrescimento e performance e tudo mais, as empresas não familiares, se a gente for olhar um prazo mais curto, elas tendem a ter, por questão essa de profissionalização da gestão e tudo mais, na média geral tende a ser maior. Na Itália é o contrário, um dos únicos países onde as empresas familiares têm melhor performance que as não familiares. Eu tive não em Vicenza, em Firenze, faz 5 meses atrás. A gente estava vendo esses dados lá com o Alfredo Di Massis, que é o maior nome do mundo no tema.
Na Itália, segundo o censo deles, as empresas familiares performam melhor que as não familiares em todas as dimensões. Crescimento, Interessante. produtividade, rentabilidade, É. né. Então, ou seja, é possível, né. O caso da Seta é um exemplo, e tem vários outros grandes exemplos, né, que é possível em empresas familiares, né, assim, terem resultados extremamente positivos. Egídio, ouvindo a fala deles, me ocorreu a lembrança de um livro que foi escrito na década de 90, foi em 94, chamado, Build to Last. Na Uhum. verdade, Feitas para Durar, que é um do James, ele usava James Collins, mas eu acho que ele tem um apelido e hoje em dia, se tu for procurar esse livro, tá Jim Collins. Jim Jim Collins. Collins, né, e ele fez, eu acho que em parceria com o professor dele, que era o Pierre Porras, Exato, né, isso, exato. Collins e Porras fizeram Feitas para Durar. E tudo que eles, o que eles fizeram foi entrevistar empresas longevas dos Estados Unidos, entrevistaram lá mais de 100 executivos de empresas que tinham sido criadas entre 1900 e 1920, e eles estavam fazendo essa pesquisa em 90, então elas estavam ali. E eles tentavam entender quais eram as características que tinham em comuns nessas empresas que duraram ao longo do tempo. E, o que eles trouxeram na fala deles é exatamente parte do que eles acharam no livro. Eles identificaram que essas empresas que duravam, elas tinham como características lideranças que eram internas da empresa, geradas num processo de desenvolvimento dessas lideranças, e não era diferentemente do que achavam, não, entrou alguém de fora com um pensamento novo aqui e mudou todo o setup da empresa ou o mindset, como a gente está dizendo, ou se diz hoje em dia, né. Não, eram empresas exatamente que cuidavam disso, né, que ao longo do tempo conseguiram entender o valor do seu legado, abrir a porta para a exploração, e aí tem a ideia do exploitation e do exploration, né, ou seja, eu consigo melhorar aquilo que eu já estou fazendo e consigo olhar para aquilo que eu tenho que explorar de novo, de inovação, né. Mas principalmente sobre o aspecto de pessoas, eles dizem: "Olha, é muito importante, fundamental, que a gente consiga trabalhar e não ser", inclusive eles falam uma coisa que é muito interessante, que é assim, não ser uma empresa dependente de um único líder, que a gente muitas vezes vincula a imagem de uma empresa com aquela grande liderança, né. Então vai lá, a Apple é o Jobs, aí tu vai pra GE, é o Jack Welch, só que assim, o próprio Jack Welch diz assim: "Quando eu pensei em sair, eu comecei 10 anos antes preparar as novas Mas lideranças". isso é muito difícil. É, Eu é o aprendo desafio, né. eu aprendo muito com o seu Clóvis Tramontina, né. A Sim. gente teve uma proximidade aí na época que eu estava na CI, e hoje ele tem uma escola de líderes, já tem há muito tempo dentro da Tramontina, e agora ele abriu, até foi numa conversa nossa, eu pedi para ele trazer a escola de líderes para um programa da CI, vocês devem lembrar disso. Sim. E ele disse que não ia fazer, porque ele tinha tentado fazer com a Unicinos até e não deu certo. Aí eu explorei um pouco porque não tinha dado certo, é porque ele levou pronto o modelo que ele tinha dentro da Tramontina, que era um modelo muito avançado, Sim. e que não cabia, vamos dizer assim, para quem estava Hum. num nível inferior ainda. E eu disse: "Seu Clóvis, vamos construir de novo isso com licença, talvez tenha", e hoje ele fez, e eu tenho a honra de participar, inclusive, né, eu digo, sou dos poucos que não é da serra, né, Sim. que é do Vale dos Sinos, que participa desse primeiro movimento lá da escola de líderes. E ele sempre diz, sempre, a coisa mais difícil, né, para um grande gestor é preparar o seu sucessor. Por quê? Se ele é grande gestor, é porque ele dá muito foco na gestão, ele olha só para frente, ele olha só para tocar o negócio, e não pensa ou não lembra que um dia ele não vai estar aí, porque todos nós somos mortais, né. Então tem que dedicar um pouco do tempo, né, e ainda mais tempo quando a gente está, num momento de vida de querer se aposentar ou de trocar de organização, tem que dedicar para aqueles que estão vindo, tem que preparar os backups, e não é um só, Não. porque às vezes a gente erra, e tem vários exemplos aí de filhos de grandes líderes que foram preparados e não deram certo naquela posição, deram certo em outra. Então tem que preparar o sucessor, e não é fácil isso, ainda mais hoje, né, e aí eu até quero a ajuda aqui dos universitários, né, dos professores pós-universitários, porque nós temos cada vez mais uma exigência por resultados para quem está no cargo de liderança, cada vez mais, né. Eu, às vezes, até ouvindo aqui, a gente faz isso no dia a dia, cada vez cobra mais, é um resultado, 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 cada vez está mais competitivo o mundo dos negócios, e essas gerações que estão vindo têm uma necessidade também de crescimento, uma velocidade Melhor. muito maior. A gente tinha lá na empresa, tempo médio dos colaboradores
40 anos. Nossa, hoje o colaborador que tem 15 anos de empresa ganha um troféu, porque as pessoas trocam muito rápido. Então, como tirar tempo da gestão, já que toda a cobrança está em cima do resultado, né? E como preparar a sucessão, uma vez que as gerações mais novas não têm a paciência ou o tempo que as gerações antigas tinham dentro do negócio. É um grande desafio, né? Esse realmente é um ponto fundamental, porque tem várias coisas que rodam aí em paralelo, né? Primeiro tem um fenômeno demográfico, que é o seguinte, né? Um menor número de filhos tem menos gente embaixo para assumir depois, né? Esse é um fenômeno. Lá na Itália mesmo, outro número que a gente estava vendo, que a idade média das lideranças está chegando em 70 anos. Inclusive o estado em que estamos é o primeiro estado a virar a pirâmide demográfica, né? Já é mais Europa do que Brasil, né? O Rio Grande do Sul. Exato, exatamente. Exato. Então esse é um fenômeno. E o outro tem essa questão generacional que realmente é muito forte, né? Assim, onde a visão de mundo, as experiências e assim por diante. O que eu tenho visto, né? Eu lembro de um caso específico lá em São Paulo, de uma empresa que revende peça de caminhão. Então, estrategicamente, eles estão numa posição extremamente desfavorável, porque eles compram de gigantes e vendem para gigantes. Os caras estão. E aí, os dois filhos de 30 anos assumiram um negócio, né? E o negócio, sim, rampou absurdamente para cima, né? Os caras estão numa subida de crescimento e rentabilidade muito grande. E o que eles fizeram, uma coisa que foi muito interessante, que a gente viu, foi, primeiro, a questão do preparo, que nós já comentamos, né? Um preparo muito forte, inclusive, na Fundação Dom Cabral. O Carlos e a Larissa são dois irmãos. E o preparo do sucedido também. O preparo do sucedido, porque para uma sucessão funcionar bem, e o sucedido também tem que ser preparado. Tem que dar espaço, Tem que dar espaço para saber, ele tem que saber como fazer esse coaching. Então, o que a gente nota que algo que vem muito a calhar, que agrega muito nos processos de sucessão, é o apoio externo, né, profissional, para ajudar nisso. E também ajudar na preparação de líderes, assim por diante, porque, de maneira geral, né, nós falávamos antes das empresas familiares, o que a gente vê, e os números mostram com muita clareza, é que essa governança, mais preparo e apoio externo funciona muito bem. Apoio externo, muitas vezes, não só, às vezes sim, às vezes não, ou seja, não é. O Joe colocou isso muito bem. Não é sempre que funciona essa ideia de, vamos profissional de gestão, tira toda a família, Não. vamos num lugar, vamos para um lugar, a gente E não tem mercado. receita de bolo, né? Mas Não tem. Eu tava falando com Mas de maneira geral, Sim. mas de maneira geral, o que tende a funcionar muito bem, o que é? Um conselho consultivo com gente fora. Onde eles não entram na operação muitas vezes, né? De novo, pode Ou visto, no conselho pode ter alguém da Pode ter, família, mas tem que ter alguém de fora. exato, com gente de Ter o fora. distanciamento e não ter a questão emocional vinculada numa hora de tomar uma decisão que, por vezes, tem afetividades ali que podem ser. Mas Total, né? total. eu vi de uma organização, ouvi de um grande empresário aqui de Novo Hamburgo, que eu admiro muito, que é o Milton Killing, né? Ele disse assim, olha, eles têm uma governança implementada ali há muito tempo, né? Eu acho que é bem interessante o case deles. E ele disse, claro, a receita deles talvez não sirva para mim, não sirva para ti. Eu digo, não tem receita de bolo, mas ter essa dosimetria, essa dosificação de nem ao céu nem ao inferno é muito bom. Sim. Né? E aí cada um dosa de acordo com a sua realidade. Mas eles ali têm, por exemplo, uma prerrogativa de que se o membro da família, se os sucessores que estão vindo, né, não tiverem a condição de tocar, de ser o head da operação, de ser o CEO, o presidente executivo, tem que então ter algum desses membros da família que vai ser o presidente do conselho. Então a família tem que estar em uma das posições de liderança, ou de execução, Sim. né, ou então estratégica, que é o conselho de administração. Isso. Né? Em uma das posições tem que estar, não pode se afastar totalmente das duas. Total. E não é necessário e nem salutar, no caso deles, né, que esteja à frente de ambas. De ambas. Porque aí eu trago não um tem- conflito família. E não tem o contraponto. É um mix, é o que ele disseste. É um mix de ter o Balanceamento. profissional externo, ter alguém externo na organização, mas ter também a família, porque isso é muito positivo, né? Total. Mantém o legado. Eu sempre digo, eu trago exemplos do meu avô, que eu tive a felicidade de trabalhar com ele, não só conviver, mas trabalhar com ele. E ele trazia esses exemplos e hoje isso eu passo para as pessoas dentro da organização que não são da família. Né? Então essa força que traz lá dos fundadores, né,
para o colaborador entender o processo, Sim. entender qual é o propósito da Hum. empresa, por que que ela foi fundada lá pelo... Isso é muito legal. Até por uma Que questão de permanência cultural, né, ou seja, Exatamente. e tem exemplos muito, eu assim, agora enquanto você estava falando, eu estava lembrando tem exemplos muito negativos onde a família sai completamente, né, da operação, da gestão, e ela fica muito distante, e o que acontece? Às vezes entram executivos de mercado, e e aí se perde o quê? A lógica de incentivo, porque a lógica de incentivo é fundamental. É isso, às vezes um CEO ele entra com um horizonte de 5 anos, e o que que ele vai fazer? Às vezes ele vai tentar maximizar o resultado da empresa, e aí dependendo como está amarrado, né, a estrutura de incentivo dele, ele pode detonar o negócio. Exatamente. E isso acontece, eu lembro de exemplos muito claros. Ouvindo vocês falar sobre governança, né, e eu acho que uma lição muito importante, principalmente para aqueles negócios que estão fazendo da transição da primeira para a segunda geração. E quando a gente fala em governança, às vezes eu tenho a impressão que ainda os líderes pensam: como é que eu vou organizar a holding, o CNPJ, Hum. questões mais burocráticas, né? Mas eu entendo que a governança, para além da estrutura, ela é muito mais sobre o processo, né? Ouvindo vocês falar como que eu alinho as pessoas, os diferentes papéis, integro Exato. os membros, porque tem, no final das contas, ali tem interesses, valores, cultura, né? Uhum. E como que eu coloco todo mundo para colaborar, né? Tem uma questão aí que a gente trabalhou lá na CI juntos, né? Vocês Sim. lembram? E a gente trabalhou isso com o IBGC, inclusive. Quando se ouve falar essa palavra governança, hoje já está mais desmistificado, mas não, isso é para grande empresa, É. Exato. né? E não é, né? Hoje o próprio IBGC ele tem programas e a gente trouxe pela ACI aqui para pequenas e médias empresas. Uhum. A pequena empresa pode e deve ter governança. Uhum. E não é uma fortuna. Você fala fazer um conselho consultivo. Hum. Não, mas eu vou ter que dobrar a minha folha aqui de gestores. Não, você tem hoje conselheiros consultivos pro bono. Uhum. Uhum. Você tem hoje conselheiros consultivos que querem entrar na carreira de conselho, já são executivos, têm muita experiência, mas não têm expertise ainda como conselheiro, estão se formando lá no IBGC como conselheiro e trabalham Ou na pro Fundação bono, Cabral. ou na Fundação Cabral, né, e trabalham pro bono, ou trabalham pelo crescimento da empresa. Me dá lá um... Então, quer dizer, não é necessário ter um grande aporte financeiro e nem uma estrutura Uhum. corporativa, né, robusta para você implementar um conselho consultivo, para você implementar a governança. E quanto antes fizer esse processo, quanto antes alinhar isso com os processos da empresa, mais fácil fica. E eu queria agora puxar um assunto importante, porque vamos pensar o seguinte: todo esse legado e transformações e decisões e pontos de inflexão que ocorrem nessas empresas ao longo da jornada. A própria transformação do mercado, ela, por um lado, obriga certas transformações. Sim. E quando a gente olha para essa nova trajetória de gestão que envolve muito dados, inteligência artificial, né? Como que isso impacta e está transformando a gestão de vocês? Lá na CI a gente vivenciou muito isso, né? Os processos de transformação digital. Mas sabe que agora na Seta estou vivenciando os mesmos processos de novo. E eu acho que o processo de transformação digital ele está mais veloz do que o processo de custos, né? Custo, a gente tem um ditado, né? Que custo é que nem unha, a gente tem que estar sempre cortando. E agora a transformação dos processos digitais é mais rápida, né? A gente está numa velocidade tão intensa e aí depende do fornecedor de sistemas, de soluções e depende muito também das pessoas que operam isso dentro da organização, né? E toda mudança ela gera desconforto. Então a tendência das pessoas é não gostar, é não querer. E esse a gente viu dentro da CI e vê nas organizações, é um dos grandes entraves, Tocão. Então eu acho que primeiro, Emílio, a gente precisa trabalhar a cabeça das pessoas, né? Que o processo de mudança, que o processo de inovação, ele vem para ajudar as pessoas e não para eliminar as pessoas. Exatamente. Acho que esse é o grande ponto, assim, de inflexão que a gente tem que enfrentar. É porque a transformação digital, o que ela faz, ela redistribui o próprio poder dentro da organização, né? Porque o que acontece com a informação estando mais disponível e mais transparente, né, às vezes existem silos de poder que acabam sendo, né, ameaçados ali. E aí as pessoas, realmente, às vezes têm medo e esse medo, se desdobra em resistência, né? Ou quando não, às vezes em sabotagem direta. Agora, o ponto é que a transformação digital, a inteligência artificial, né, isso lá na Dom Cabral a gente discute muito, esse é um imperativo, um caminho sem volta. Essa é uma tecnologia como, digo assim, a inteligência artificial é a nova energia elétrica. É.
e ela vai atropelar tudo que tem pela frente. E aí nós temos um cenário que é bastante que exige, assim, total atenção de todos, que é o seguinte: nós temos uma Selic de 15%, nós temos um cenário, né, de incerteza política e econômica, ou seja, que é um cenário brasileiro, né, que nunca foi para amadores, é um dos ambientes de negócio mais difíceis do mundo, de acordo com vários indicadores aí, Banco Mundial e outros organismos. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, então, eu tenho uma necessidade de investir, né, isso é algo que eu lembro que o Gaspar, o Emílio, a gente falou várias vezes, existe uma necessidade de investir, ou seja, construir uma base, né, de dados e tudo mais, que não vai dar resultado depois de amanhã. Claro, existem ferramentas e várias, Uhum. né, e vocês hoje trabalham muito com isso, né, oferecem esse tipo de expertise que rapidamente se começa a colher resultados. Porém, o fato é que existe uma necessidade imperiosa de investimento, porque essa é uma corrida que vai ter vencedores e perdedores. E essa é uma corrida que vai deixar um cemitério de gente para trás. Eu estou sendo drástico na minha fala porque é isso, né? Então, é necessário que haja uma abertura para essa realidade. E isso entra também na questão generacional, ou seja, as gerações mais, né, a geração mais recente está muito mais sensível a isso, né? Compreende isso melhor. Então, assim, eh, esse é um ponto que é o grande ponto do momento. Sabe que, eu já passei por alguns processos de evolução tecnológica e transformação digital. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei como digitador de madrugada do Banco do Brasil. Olha só. Qual é que era o sistema na época lá? Ah, era Como de suporte, Bom, exatamente, depois veio DOS, mas é isso aí. MS-DOS. A minha empresa, ela pegou eu construí a minha empresa, eu tive uma empresa, eu tive à frente por 17 anos à frente de uma empresa de tecnologia, e a minha empresa entrou exatamente na mudança desse ambiente que era o DOS para, o Windows, mas eu peguei a migração do mainframe para o microcomputador e tudo mais. E a gente sempre gerou uma ansiedade, esses momentos de mudança, porque é natural, é da natureza deles, né. Mas eu vejo, Diego, como, um fator, assim, a ser ponderado é que essa mudança que está vindo agora, ela vem com uma questão geracional muito mais facilitada. Sim. Talvez isso gere uma ansiedade, um medo maior para uma geração anteriores, né, que estão sendo empurrados para essa nova realidade e tem muito medo de poder efetivamente de perder, poder, porque às vezes alguns processos que elas dominam são processos burocráticos que a IA pode fazer de uma forma tranquila, e hoje aquilo elas se agarram naquilo ali, Top. porque aquilo ali é só elas que sabem fazer na empresa, e no momento que tu transfere para uma tecnologia, ela começa também a fazer, e eu vou ter que saber o que que eu vou fazer com as minhas competências, vou ter que descobrir novos valores para o meu trabalho, né. Então tem isso, mas uma coisa que colabora muito, que a gente tem percebido, é que a geração nova de novos trabalhadores, ela aceita muito bem isso aí. E mesmo as gerações, anteriores, quando a gente começa a mostrar, né, o valor e o como elas conseguem agregar valor para o trabalho delas, elas começam a aderir de forma mais fácil. Mas efetivamente, essa transformação ela precisa ser, não imposta, mas ela precisa ser levada a conhecimento do pessoal e preparado o pessoal para ela, Exato. porque ela realmente Sim. ela é avassaladora. E tem uma informação que o Emílio falou há pouco aqui, né, da nossa pirâmide etária, né, que a gente não é mais uma pirâmide, é uma garrafa PET. Exatamente. Não é mais uma pirâmide. Pô, tem uma essa base está encurtada, né. Exato. As pessoas têm que se dar conta disso, e que dentro dessa garrafa PET, né, o número de talentos, de pessoas preparadas e experienciadas, né, com experiência é muito menor ainda, muito menor. Uhum. Então é só a pessoa aumentar a autoestima dela um pouquinho e dizer: "Cara, mas espera aí, se tá vendo uma tecnologia que pode fazer o meu trabalho braçal, vai liberar mais tempo para o meu trabalho mental". Aí então eu, ao invés de ser aqui um operador de sistema, eu vou ser um analista do sistema, eu vou analisar os dados. E ela tem muito mais capacidade do que qualquer um dentro daquela garrafa PET ou daquela pirâmide, porque ela já tem a experiência de lançar, e ela também consegue analisar. Talvez ela tenha que se preparar, fazer um Sim. curso lá na Dom Cabral, mas ela está muito mais próxima de ser esse profissional que vai subir um degrau de carreira
do que demitido e trazer outro. Não, hoje as empresas estão com uma enorme dificuldade de trazer profissionais com 2 skills aqui: engajamento e mais ainda liderança. Liderança. Então, se o profissional tem essa vontade, né, se ele quer fazer, que é o engajamento, e se ele tem, né, Algumas o competências skill, as básicas que depois vão competências ser apuradas pra de ser um analista, de ser um crítico, ou melhor ainda, uma liderança, fantástico. Isso não, de forma alguma aqui, né, Marconato, é depreciar a carreira Y, é depreciar um Não. profissional que é técnico, que é outro profissional que está muito difícil conseguir no mercado. É muito difícil. E o maior erro das empresas, e a gente cometeu várias vezes esse erro lá, é pegar aquele analista, aquele técnico excelente e dizer, cara, tu vai liderar a equipe. Pode ser de vendas, Sim, pode ser é, de produção, pode ser. Ele era muito bom como Ele- técnico. exato. Eu Como E a hora que botou como líder, É. perdeu. excelente na minha Tem que demitir o cara. Então, as empresas e as pessoas têm que saber isso. Precisa muito técnico, precisa muito líder, mas É. acima de tudo, o profissional engajado. Sim, A gente tem que entender um pouco dessa situação. Eu perdi muitos, bons analistas de sistemas, porque a gente lá na nossa empresa era sempre assim, cara, começava com um trainee, ele virava programador, virava analista de sistema, e o próximo passo dele era ser gerente de sistemas. uhum, Cara, as competências para um gerente de sistemas são totalmente totalmente diferente. diferentes do analista de sistema e do É. programador. Então, às vezes, quando eu promovi ele para analista de sistema, Perdi o cara. eu perdi o programador. E quando eu promovi o analista para gerente, eu perdi um excelente analista e ganhava um pepino, que eu tinha que desfazer Exato. depois, né? Claro. Isso toca diretamente na questão, uma característica das empresas de alto crescimento é a gestão excelente dos recursos humanos, porque é bem isso, né, diferentes funções exigem diferentes perfis técnicos, humanos, emocionais e assim por diante. Agora, essa questão ainda tocando muito forte no ponto da digitalização, inteligência artificial, bom, a falta de mão de obra qualificada no Brasil é um problema crônico que se agrava cada vez mais com essa questão demográfica, mais ainda. E existe um outro ponto aí, falando especificamente desse setor de tecnologia, que é assim, hoje uma empresa contrata um cara de TI e esse cara pode estar trabalhando online para 2, 3 países diferentes, ganhando em dólar. Então o custo desses caras explodiu. Não existe fronteira. Exatamente. Então, as empresas que, de novo, não olharem com muita atenção agora, podem perder o timing, porque esse custo, qual é a tendência? É subir, né, o número, ou seja, não vai explodir o número desses profissionais no Brasil. Então, se a empresa continuar dependendo, digamos, de técnicos de TI para continuar operando tradicionalmente as questões de informação, né, apenas de modo transacional, ou seja, mais tradicional, ela, ela na verdade está criando ali uma cama de gato para ela. Então, é por isso que é tão importante, né, trazer cada vez mais rapidamente tecnologia para dentro do negócio, né, para inclusive gerenciar essa relação que hoje é de dependência, quase, né, em relação aos profissionais de tecnologia. Sabe. Deixa eu voltar agora um pouco sobre a questão de longevidade, que a gente estava falando isso aqui, esse era um mote principal. Quando eu comecei a ler um material para esse nosso encontro, eu me deparei com, um texto que falava sobre a arapuca do longo tempo, que tratava, sabe do quê? De empresas, e aí ele citou vários nomes e a gente começa a realmente perceber como a longevidade, se a empresa não está aberta para inovação, ela pode se transformar numa grande arapuca. E ele trouxe exemplos da Kodak, por exemplo, que não conseguiu virar o seu negócio quando entrou para a digital. A Olivetti, que era líder nas máquinas de Discreto. escrever e ela tentou até lançar linhas de computadores e não conseguiu, né. Ou seja, como que a gente, ao longo do tempo, consegue fazer com que a empresa tenha todo esse legado, entenda ele, valorize ele, mas não fique presa nele e aberta, né. Mas E isso é muito difícil e a gente na Seta hoje está vivendo justamente isso, né. Nós começamos a diversificar, os usos do tanino de acácia na final da década de 90, início dos anos 2000. Eu tive vamos dizer, o grande desafio e hoje digo a honra de ter tocado esse setor dentro da empresa, de novas aplicações, então tratamento de água, clarificação de açúcar, nutrição animal, cosméticos, agricultura.
mas nós começamos tarde. A gente começou a investir nisso quando a gente viu que o uso do tanino para o segmento do couro começou a cair. E vinha A dor caindo começou a aumentar e aí 7, 8% ao ano. E aí a gente olhou e aí começou as indústrias de tanino no mundo, que são poucas, começaram a disputar aquele mercado dos curtumes mais vorazmente, e lei da oferta e demanda, que está em todos os mercados, o preço começou a cair. Então, quer dizer, a gente começou tarde. Um exemplo contrário a isso, eu sempre digo é a 3M, né? A 3M mata o produto É. antes de ele começar a cair. Por quê? Porque ela já tem 5, 6 inovações para lançar. É. Claro que é um exemplo, né, bastante drástico, diferente, difícil de fazer. E nós começamos a diversificar os nossos produtos na mesma base florestal, extrato de tanino de acácia. Esse foco é Que hoje, digo assim, ó, tô vendo, já não é mais tanto. É. Eu tenho dito para a empresa hoje, Marco Antônio, aqui, ó, nós temos que diversificar para outras matérias. O nosso lema hoje na Seta é as infinitas soluções da natureza. Não é mais só a acácia. Claro que a acácia é ainda 100% faturamento, mas a gente precisa e está atrasado para olhar. Nossa expertise é a extração vegetal para a indústria química. Então a gente tem que olhar o mundo que tem aí. Devia ter começado antes. Antes tarde do que nunca, né? Sim. Exato. Mas é o erro que as empresas cometem, né? A gente só faz a inovação, como dizia Schumpeter, quando a dor vem, quando vem a quebra. Esse é um ponto realmente muito central e que né, vai influenciar, vai positivamente ou negativamente, da maneira que for gerenciada, a longevidade. A gente estava com o meu grupo de pesquisa lá com o professor Simon Raby, da Universidade Canadense. Ele tem uma organização chamada Growth Catalyst. O que esse cara faz, ele pega empresas que tiveram um up, que cresceram e que estagnaram. E o que ele faz, ele gera novos ciclos de crescimento nessas empresas. E ele diz assim, olha, na média, um ciclo de crescimento rápido dura em torno de 3 anos. E um dos papéis da liderança, o que que é? É identificar esse ciclo, a trajetória desse ciclo de crescimento e criar novos ciclos de crescimento antes que o ciclo de crescimento atual. Isso É, isso então, co isso vem muito com o Drucker, né. Total. Estava falando do Schumpeter, o Drucker tinha uma frase Sim. que é icônica dele, né, se você a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né. Exato. Então Então, ter esse pipeline de projetos, ter um pipeline, ou seja, de novas frentes, né? Ou vou crescer, né, capturando novos clientes, ou dentro dos meus clientes atuais, como é que eu vou aumentar a retenção, né? Como é que eu vou crescer meu negócio? E aí entra um outro ponto fundamental. Como que eu vou crescer o meu negócio dentro, sem perder o escopo, né? Eu posso entrar com novos produtos, novas matérias-primas, entrar em novos mercados, mas um risco grande qual é? É de a empresa. Claro, e aí tem diferentes empresas, diferentes timings, mas de maneira geral, é a empresa abrir muito escopo e perder energia, né? Então, o que que a gente nota? Que mesmo empresas que são, muitas vezes centenárias, elas têm um foco muito grande. E ela tem um core, né? E aí falando nos grandes estudiosos, é o Praha lá, né? Do É. core business, né? Então ela tem muito claro, assim, no que nós somos excelentes. E eles replicam essa excelência daí transversalmente, né? Seja em diferentes operações ou diferentes portfólios. Mas eles têm muito claro, assim, não, nós vamos continuar, né, gerando novos ciclos de crescimento, mas sempre muito calcados sobre a nossa excelência. Que interessante. É. E quando a gente fala em inovação, a inovação ela talvez a gente faça se remeta à inovação tecnológica, né, mas a inovação ela tem N desdobramentos de processo, de produto, de serviço. E a minha pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, a inovação é só para o setor privado? Não. E aí a gente poderia contar um pouquinho talvez da história da CI, né? Nossa, eu diria assim da CI e do governo do estado também, né, que eu tive a felicidade ali de trabalhar 1 ano, 2 meses na Secretaria de Desenvolvimento, e eu trouxe muito do que nós fizemos na CI para o governo do estado. Então a inovação na CI, a gente fez muito nos processos, né, e nós não inventamos processos novos, nós replicamos processos da própria iniciativa privada dentro do terceiro setor, né, dentro da entidade de classe. Diogo, eventualmente seria legal contar quem é a CI, né, talvez Ah, boa, para nós é óbvio, né. Eu até trouxe aqui um livro agora que eu recebi essa semana do presidente do Robson Klein, né, que conta um pouco dessa história da CI, né, que 105 anos. 105 anos, né, e ele está focando muito agora o Robson, a gente conseguiu convencer ele por mais um mandato que Olha só. precisava consolidar, né, a inovação não se consolida, você acabou de falar do ciclo rápido 3 anos, né, É. o mandato da CI é 2.
Então não tinha como consolidar toda a inovação. Eu digo, nós quebramos muitas paredes lá, a gente trouxe mudanças de processo, né, bastante disruptivas, e a gente precisava agora consolidar isso através da inovação, né, que vem com muita força. Então o Robson lançou aqui um livro, Inspire-se e Inove, né, a marca dos 105 anos da CI. Então a CI é a Associação Comercial Industrial e de Serviço de Novo Hamburgo, Cambon, Estância Velha. Nós agregamos 2 irmãos e agora tem a vice-presidência de Voti também, que não chama mais vice-presidência, chama presidência regional, que é algo que nós falávamos, lembra? E que o Robson implementou. Então, são 5 cidades, né, aqui, uma colada na outra, quase que não é Vale dos Sinos, porque nós temos São Leopoldo, Assis, que é muito forte, Sapiranga também, mas é hoje uma das maiores, né, sempre fica brigando ali, no bom sentido, com Caxias, né. Uhum. É a SIC de Caxias e a CI de Novo Hamburgo. E aí tem uma história interessante, SIC, CIC, normalmente é terra de gringo, né, é terra de italiano, que é Câmara de Indústria e Comércio. E onde tem alemão é associação. Uma é câmara, outra é associação, mas os objetivos são os mesmos, que é a troca, né, de experiências, que é trazer ganhos para quem são os associados e desenvolver a região, né. O objetivo sempre é desenvolver o sócio e a região. Então a CI ela fez uma mudança, um turnaround, né, que a gente chamou, de mudar a base da sustentabilidade financeira dela, de mensalidade ao que o associado pagava, para produtos. E como é que eu cresço em produtos? Trazendo vantagem. Então é aquele que quer vender produto e aquele que quer adquirir produto. E ali a gente tem, né, uma associação, uma câmara de comércio, aonde quem está ligado tem vantagens. E ela vira um ecossistema, né, na verdade. Exatamente, o ecossistema oficial, oficializado, além de, claro, né, ter aquele papel institucional, que aí eu ouvia muito de não associados: "Ah, mas isso você faz para quem é sócio, que não é sócio também", que é defender os interesses da comunidade empresarial e da comunidade local. E aí, nossa, nos livros da CI conta isso desde a duplicação da BR-116, né, da questão de pedágios, de várias defesas que acaba atendendo a comunidade Que como vai um todo. muito além de negócio só. Muito. É. Mas é que é o ecossistema, a Prosperidade, prosperidade, não existe empresa rica Em em comunidade pobre, em ambiente pobre, não existe longeva, claro que tem, sim. mas ela não se sustenta por séculos, É. não se sustenta, tem que ter um ecossistema que cresça junto. E quando o governo, né, como o governo do município, do estado, enxerga isso também, aí a gente tem o caminho, a receita da prosperidade, do crescimento. E no governo do estado se fez muito, né, e eu forcei, ajudei, mas eu posso dizer assim, o meu secretário, meu chefe lá, o Hernani Polo, é um cara muito inovador, uma pessoa da iniciativa privada, vem da agricultura, né, produtor rural, mas que ele trouxe toda essa pegada do crescimento do produtor rural para dentro do governo. É o próprio governador, né, uma pessoa jovem, né, e primeiro governador a se reeleger. É claro que tem uma série de críticas, sempre tem na política, então mais ainda, né, mas muita inovação. É o governo digital, né, o governo Exato. está colocando aí uma série de processos. A nossa junta comercial do Rio Grande do Sul era a antepenúltima em entregas, em gestão, em qualidade. Hoje é disputa com São Paulo, né, nós estamos ali sempre em primeiro, segundo ou terceiro lugar nos últimos 3 anos. Então tudo isso veio com o quê? Com tecnologia, com inovação, com desburocratização, que eu digo para vocês, né, se já é difícil falar e implementar no governo, cara, pior ainda, porque lá as pessoas têm estabilidade de emprego É. e têm, além do medo, né, de que a inovação vai tirar aquilo que elas, como falou antes, Gaspar, que elas sabiam fazer, né, elas têm a prerrogativa, né, e ela diz assim: "Não, o meu contrato diz que eu estou aqui para ser datilógrafo, eu estou aqui para ser ascensorista de elevador". E aí faz o quê? Eu não consigo mudar essa pessoa, porque ela tem um amparo legal de que o concurso dela é aquele ali. E no governo ainda existem cargos assim, né, que não puderam ser extintos, porque entraram na justiça e disseram: "Não, o concurso está aqui, paga o cara". Na iniciativa privada, né, se não quer mudar, eu demito. Então é muito mais difícil, mas é o caminho da A prosperidade. gente passou nesse episódio, voou, né, nós passamos por inovação, governança, né, por valores, cultura de negócio, tradição, família, negócios familiares, né, então foram diversos assuntos que permearam a nossa pauta. E aí eu queria, perguntar, assim, e encaminhando para o final do nosso podcast,
durante a tua trajetória, mais de 20 anos, né, desde os 15 enquanto empreendedor, Diogo, e na Seta, né, ao longo desses 84 anos, o que mais te orgulha ao longo dessa trajetória? É, eu vejo assim que o profissional ele tem que estar muito conectado com o propósito da empresa, né? E eu busquei dentro do meu propósito de vida, né, que é justamente o que as entidades fazem, o que a gente faz, eh, ter um crescimento para mim, para minha família, para minha empresa e para a comunidade. E isso hoje, não só hoje, né, sempre na Seta foi posto, porque a Seta surgiu, acho que vale a pena contar, e vocês vão entender um pouquinho o propósito. Ela surgiu em 1941, né, que era o quê? Auge da Segunda Guerra Mundial, quando aqueles 7 donos de curtumes não tinham mais como trazer o tanino de acácia da África do Sul, que era essencial para o curtume funcionar. Eles inovaram a dor, né, a necessidade, e criaram aqui uma extração de tanino para eles, que rapidamente cresceu, expandiu e exporta para o mundo todo. E o que que é isso? É o pensamento coletivo, é o pensamento de prosperidade deles, sócios e da região, atenderam concorrentes, passaram a vender para concorrentes, criaram um novo negócio para atender a necessidade até dos concorrentes. E isso vem dentro da empresa e hoje mais do que nunca, né, me orgulha muito, aí respondendo a tua pergunta, é poder usar, né, o que nós fizemos de melhor na Seta, né, que é trazer as soluções da natureza para ajudar os demais empresários, as demais empresas a terem uma solução orgânica e sustentável. É que Bacana. que vamos lá, né, vocês disseram há pouco, empresa longeva não é só empresa que tem rentabilidade ou grandes indicadores, é uma empresa que pensa no futuro. E se a gente não pensar, né, na sustentabilidade do nosso planeta, cara, nós vamos queimar aqui, né, porque a geleira vai derreter, porque a temperatura está aumentando, então a gente tem que olhar, respeitando a natureza, o que que ela pode nos entregar, né, e não só mais, num resultado de um produto mais barato, mas que é um produto poluente, que é um produto cancerígeno, que é um produto que vai fazer mal para nós mesmos. Então esse propósito, né, de usar, né, o que a natureza nos entrega para ajudar a comunidade, os demais empresários e o nosso planeta me orgulha muito. Que bacana. Ou seja, negócios de fato acima da média que crescem com sustentabilidade, com equilíbrio, com respeito, né, com responsabilidade. E Diego, eu quero mencionar que o orgulho que eu tenho de ser teu amigo há 15 anos já, né, meu mentor, meu orientador de doutorado, talvez alguém não saiba aqui, né, então tenho um orgulho muito grande e eu sei que tu é um cara muito movido por propósito, por valores, por legado. Que legado tu buscas deixar para as empresas, para o negócio e para a próxima geração? Eu acho que, hã, essa questão, né, de propósito, quando eu vejo até, saiu agora há pouco um livro nosso lá sobre os grandes desafios da humanidade, né, onde eu e outros colegas lá, o Douglas, vocês conhecem Sim, sim. os outros professores, a Khadija, nós escrevemos diferentes capítulos, né, sobre os grandes desafios que que hoje a sociedade, a economia, o mundo vive, né, sustentabilidade e tantos outros desafios. Eu escrevi sobre o impacto das pequenas e mais ainda das médias empresas na sociedade, nas famílias, nas comunidades, né. Hoje as médias empresas são 1% das empresas do Brasil, a gente está falando de empresas aí de é um range bem grande, né. Então a gente está falando de 5 milhões a 500 milhões anos de faturamento. Essas empresas são em torno de 70.000 empresas no Brasil. Elas garantem 20% dos empregos na iniciativa privada e 25% da massa salarial. O legado que eu quero deixar é mostrar cada vez mais e ajudar cada vez mais esse setor, né, a crescer, porque é um setor onde a grande maioria são de empresas familiares, é um setor que constrói o próprio tecido da sociedade e é um setor do qual o próprio tecido da sociedade depende, a saúde dela depende desse setor, né. Então o que eu quero é levar conhecimento e mostrar que existe muito conhecimento que foi construído e consolidado e que uma série de dificuldades que gera tanta dor para as empresas, para as famílias e assim por diante, tem resposta. Isso foi construído, a gente continua construindo, né, existem ferramentas, existem caminhos, então o que eu quero deixar é um caminho de utilidade, né, de transformar conhecimento em utilidade, em performance, em resultado, em bem-estar, em felicidade, né, é traduzir conhecimento em felicidade, em longevidade e
Podemos usar aí vários outros adjetivos, mas a ideia é essa, é construir realmente, por mais chavão que possa parecer, construir um mundo melhor. Que inspirador, Diego. Hum. E te pergunto, se pudesse definir em poucas palavras para nossa audiência, o que é um negócio acima da média? Um negócio acima da média é um negócio movido a propósito, é um negócio que tem uma gestão excelente, é um negócio que constrói o próprio futuro, é um negócio que respeita todos os seus stakeholders, começando pelos colaboradores, pelos acionistas, pela comunidade local. É um negócio que consegue, de novo, caminhar nessa tensão entre gerar alto resultado e bem-estar ao mesmo tempo, né? E que tem uma visão muito clara do que ele deseja. É uma visão muito clara da onde ele está indo, uma visão muito clara porque ele está lá. É um negócio que consegue responder na ponta da língua a seguinte pergunta: se o meu negócio desaparecesse amanhã, o mundo perderia isso, isso e isso. Nossa, Esse negocinho da média. que inspirador. E Diogo, e tu, né, empreendedor reconhecido e valorizado na nossa comunidade, para onde tu está caminhando hoje para te manter enquanto empreendedor e a seta, né, com um negócio acima da média? Eu voltei para a gestão executiva da Seta há poucos meses, estava no conselho, a gente fez um movimento, como eu disse lá, de profissionalização que nós vimos que pesamos a mão demais, então a gente volta a família para dentro da gestão, resgatando esse propósito de maneira muito forte, né? E eu me encaminho aqui para um período de colocar a empresa numa, né, eu até anotei aqui, eu vou ter que responder se a empresa sai hoje, o que o mundo perde. Eu já tenho algumas coisas, excelente, eu já tenho algumas coisas na cabeça aqui, mas tem que transformar isso, né, num mantra dentro da empresa. Aí a gente vai fazer isso. E me encaminho para poder continuar ajudando cada vez mais, propósito muito parecido com o Marconato aqui, ajudar a nossa sociedade. Hoje, 100%, sei não, né, nunca é 100%, 90% dedicado dentro da Seta, mas continuando aí na ACI, na AGFlor também, que é a nossa Associação das Empresas de Base Florestal, mas me focando muito nesse negócio, né, colocando a nossa empresa no patamar que ela sempre teve que estar, e esperando que no futuro a gente possa dosificar melhor isso e continuar ajudando a nossa comunidade. Que alegria e honra enorme estar com vocês. Eu queria pedir, quem quiser saber mais da história de vocês, quiser segui-los, né, onde eles podem encontrar vocês, quais são os contatos das redes sociais de vocês? Diogo, por favor. É Diogo.Loic, Loic é difícil, eu tenho que dizer como escreve, é Leuc, então é Diogo.Leuck no Instagram, é aberto aí, pode mandar que a gente responde e se conecta. Que bacana. Diego, por favor. Eu tô bastante presente no LinkedIn, Diego Marconato com 2 T's, e no Instagram Demarconato com 2 T's também. Que bacana. Gaspar, que alegria finalizar esse episódio aqui ao teu lado. É isso aí. E assim, uma coisa, eu comecei falando, apresentando a ideia do podcast como um propósito nosso, né? E terminamos o nosso encontro aqui com os dois convidados falando sobre propósito também, né? E isso casa também com aquela ideia do livro, que o livro ele define que a questão das lideranças que deve ser, mas que essas empresas que perduraram ao longo do tempo, elas nunca se afastaram do seu propósito. Elas mudaram o negócio, elas pivotaram o negócio, descobriram novas formas de operar, né, porque elas foram impelidas isso ao longo do tempo, mas elas nunca abriram mão dos seus valores. Que bacana. Que baita episódio, né, pra gente terminar o ano, né. Muito obrigado. Gente, esse foi o terceiro episódio do podcast Negócio Acima da Média. Muito obrigado pela participação de vocês, foi uma alegria, uma honra enorme. Para quem quiser nos encontrar e saber mais sobre a Devin, né, no Instagram, @somosdevin, e aqui no meu também Instagram, @emidiogt. Nos vemos em breve. Um forte abraço e um ótimo final de ano a todos. Obrigado, forte abraço. Forte abraço.